Olá, boa tarde, sexto ano. Tudo bem, meus queridos? Espero que estejam todos bem. Graças a Deus estamos aqui de volta mais uma vez para a nossa aula. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade da semana passada. As questões se encontram na página 56, no texto para reflexão. São 4 questões, onde a primeira questão diz o seguinte: ou seja, essas questões elas sobre o texto, da aula anterior, que tem por título Acidentes com crianças no verão, certo? Então, a nossa primeira questão, o que é que ela diz? Os números apontados pelos bombeiros chegam a causar alguns espanto. Por quê? Por que ele chegou a causar tanto espanto, né? Então, a pergunta dele é sobre os números de acidentes acontecidos todos os anos, principalmente nesse período que nós conhecemos como verão, que é o período de férias, que é o período que é onde as pessoas mais, saem de casa em busca de lazer e de diversão. É o período em que mais ocorrem acidentes de todas as formas. E por que isso acontece? Certo? As suas respostas serão pessoais. A segunda questão: você chega a brincar em alguma modalidade apontada nas informações do Corpo de Bombeiros? Se sim, como faz para prevenir acidentes? Então, de que maneira nós podemos fazer, essas brincadeiras de forma segura para que venha evitar realmente a prevenir esses acidentes? Então, também você vai estar colocando lá a sua resposta pessoal. A terceira: pense e escreva um comentário sobre a seguinte questão: prevenir ou remediar? Prevenir ou remediar? O que custa menos no bolso e na harmonia dos pais? É uma pergunta bem interessante. Já li a resposta de alguns, ainda falta corrigir algumas. Então, eu pude observar que com a resposta dada a alguns dos alunos, quando ele fala prevenir ou remediar, o que custa menos no bolso e na harmonia dos pais, alguns alunos se colocaram de uma forma bem interessante sobre os gastos, principalmente nos últimos dias, que são dias de pura economia. E a gente observa que não só os adultos, mas também as crianças, elas também estão preocupadas em relação à economia, em relação a gastos. A quarta questão: qual é a sua opinião sobre o texto e sua relação com o tema lazer e segurança? Então, ele já está dizendo, qual é a sua opinião. Do seu ponto de vista, que relação tem o tema do texto lazer e segurança? São duas coisas que devam acontecer, mas de forma cuidadosa, Então, nós terminamos aqui de refletir nas nossas questões. Quero dizer para vocês que nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma revisão dos conteúdos trabalhados. Conteúdos esses que eu escolhi para fazer a nossa avaliação. Então, hoje, terça-feira, nós vamos fazer uma rápida revisão desses conteúdos, certo? Então, nós estamos prestes a começar a nossa prova bimestral. E a nossa revisão de hoje é sobre os seguintes assuntos. Primeiro, grupos de lazer, na página 41. O segundo assunto, regras para conviver em grupos, na página 48. E o terceiro assunto, lazer e segurança, na página 52. Eu separei esses 3 conteúdos para a gente estar fazendo a nossa avaliação, certo? Então, vamos começando aí na nossa página 41. Grupos de lazer. Bem,
As pessoas em geral fazem parte do grupo de lazer, ou seja, de grupo de pessoas que realizam junto atividades relacionadas ao lazer. Alguns exemplos desses grupos são time de futebol, grupo de dança, banda de música, grêmio estudantil e etc. Certo, o assunto da aula, né, o tema de hoje já fala grupos de lazer. Então, estamos falando de lazer que são desenvolvidos realmente em grupos. Existem aqueles que fazemos, né, sozinho, e também aqueles que fazemos em grupo, em coletividade. E aí eles citam deles, que é a dança, né, o jogo, o grêmio estudantil, a banda de música. Então esses são algum tipo de lazer que nós fazemos ele tanto individual quanto em grupo. Quando fazemos parte de tais grupos de lazer, é preciso respeitar algumas regras para que ele possa existir, ou seja, para que possa existir uma boa convivência, certo? Dentro dos grupos, para que mantenhamos, né, a harmonia, a união, é necessário acontecer primeiramente o respeito. E esse respeito, ele vem, né, de algumas regras citadas realmente para essa convivência em grupo. Todo local, todo lugar onde nós vamos, a qual pertencemos ou frequentamos, nós sabemos que existe regras de boas convivências para serem praticadas. Então, as normas e as regras, para que elas sejam obedecidas, nós precisamos realmente manter, né, esse controle para que haja essa boa convivência entre grupos. Se nós desobedecermos, né, não, como é que se diz? Não fazer de conta, aliás, que você ali está sozinho e que essas regras sociais de convivência elas não devam ser praticadas, nós não estamos nos comportando como cidadão, inclusive quando se trata de grupos. Então, sempre que estivermos em grupo, é saber que nós não estamos sozinhos e que temos obrigações de manter algumas regras para que tenhamos esse convívio saudável, melhor dizendo. Desculpem. Então, cada um fazendo a sua parte, não tem como as coisas darem errado, né? Uma convivência. Sabemos que conviver em grupo não é fácil, porque encontramos pessoas com pensamentos diferentes, com ações diferentes. Mas a partir do momento que a gente respeita, é possível sim ter uma convivência saudável, certo? E no próximo, na página 48, vem regras para conviver em grupos, certo? Qual foi nosso primeiro assunto? Grupos de lazer, certo? E agora o nosso segundo, regras para conviver em grupos. Para garantir a convivência em grupo, foram criadas algumas regras. E aí a gente observa, né? No cinema, no teatro, nos estádios, nas quadras, nas praças. Então, são comportamentos que nós devemos ter adequado para cada ambiente. Então, ele fala, né, no cinema, que regras nós poderíamos estar adotando, praticando dentro do cinema. Já se fala, né, cinema, então é local onde você está indo para assistir, para ver algum filme. Então, nesse caso, é necessário que tenha realmente o silêncio. Esse é um dos aspectos a ser respeitado. Um dos principais aspectos a ser respeitado. Certo? No momento em que você frequenta uma praça pública ou joga lixo no chão, quebra um brinquedo ou brinca em brinquedos que não são adequados para a cidade, você está desrespeitando o direito de outras pessoas. Essa também é parte de regras públicas, né, que nós devemos obedecer, respeitando o direito também das outras pessoas.
fazendo aquilo que está de conformidade, vamos dizer, com a sua idade, ok? Ele bota também, tem um outro exemplo também, a piscina. A piscina e a praia oferecem um momento de lazer para toda a família. Porém, algumas regras precisam ser respeitadas. Todos nós sabemos que tanto praia quanto piscina tem regras a serem respeitadas. Por exemplo, na praia, não jogar lixo na areia, né? Não poluir o meio ambiente, enfim. Na piscina, são regras diferentes, porém parecidas. Então, respeitando essas regras, nós podemos ter um lazer saudável, né, uma convivência em grupo saudável e aproveitar bem o momento em que nós estamos ali, seja lá com amigos, seja lá com família. Então, o que a gente pode observar as regras de piscina? É evitar brincadeiras perigosas, né? Não pode comer, evitar comer e beber dentro da água, na beira da piscina, usar roupas inadequadas, nós sabemos que também faz parte das regras, né? Realmente de lugares de lazer fechado, como no caso aqui nós estamos falando que é de piscina. Então, essas regras elas devem ser respeitadas nesse ambiente, de acordo com o lazer coletivo. Então, respeitando essas regrinhas, nós sabemos que é o essencial para que possamos manter uma convivência em grupo saudável. Sabendo, sim, respeitar o espaço de cada um, né, ali presente. Na página 52, fala sobre o lazer e a segurança. Esse foi o último assunto que a gente viu. Esse assunto ele trata realmente da questão da segurança pessoal sua. Mostra que o lazer, ele é importante, ele é necessário, porém ele tem que ser feito de forma responsável, com segurança. Então, o que a gente observa? O momento de lazer fica sempre em nossas memórias por se tratar de momentos em que estamos felizes e geralmente acompanhados por pessoas de quem gostamos. O lazer diz respeito ao tempo que sobra do horário de trabalho, estudo ou cumprimento de obrigações aproveitável para exercício de atividades prazerosas. A segurança é o estado, a qualidade ou a condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, inseguranças de danos e riscos eventuais. Situações em que nada há a temer. Todas as formas de lazer, portanto, têm normas que as regulam para que as pessoas que as praticam possam executá-la com segurança e garantia de que nada lhes acontecerá. Mesmo assim, muitas crianças se acidentam em seus momentos de lazer por falta de segurança. Cerca de 90% dos acidentes com crianças poderiam ser evitados com medidas preventivas bastante simples. Algumas dessas medidas são ações educativas, modificações no meio ambiente, modificações de engenharia, criação e cumprimento de legislação e regulamentação específicas. O texto fala sobre lazer e segurança, mostrando que todos eles, né, todos os lazeres, eles têm que ser feitos realmente dando a devida importância, que é a parte mais crucial do lazer, que é a segurança, né, para que ele aconteça de forma saudável, de maneira alegre, divertida, protegida, é necessário manter os cuidados de segurança, certo? Seja qual for o lazer, é necessário mantermos essa segurança. Então, por exemplo, quando ele fala que principalmente, né, nós devemos orientar as crianças, instruí-las, ensinar a como elas a manterem essas medidas. Então, a primeira coisa que podemos fazer é educar. Educar, ensinar a criança, né, a manusear brinquedos, a brincar com segurança.
ensinar a criança a perceber a forma de como ela está fazendo, perceber que quando ela faz algo que está além da sua capacidade, isso pode provocar realmente momentos horríveis, ruins, né? Que é no caso dos acidentes. Então, está orientando, está ensinando e educando da forma como ela deve ser ou como ela deve fazer, também é um meio de evitar os acidentes, de manter a segurança. Na imagem, ele mostra uma criança, né, andando de patinete. Aliás, andando de patins. E mostra também todos os cuidados que ela deva ter para praticar esse esporte, né? Essa brincadeira, ou seja, esse lazer. Então, ela tá toda de capacete, de cotoveleira, joelheira, enfim. Então, educando, ensinando, mostrando, se torna mais fácil até mesmo prevenir possíveis acidentes, né? Mostrando a segurança para elas. Mas mesmo assim, muitas crianças se acidentam com seus momentos de lazer. Então, por falta de segurança, por falta de orientação, por falta de ajuda de um adulto, muitas das vezes, né? Por falta de um acompanhamento. Então, nunca é bom deixar que crianças, principalmente, que ainda não têm, né, todos os domínios, esteja sozinha, principalmente em lazeres que venham lhe oferecer risco, né? Que seja perigosos. Então, é sempre bom estar acompanhado de pessoas adultas, que leve, que oriente como ela deva fazer e que esteja sempre por perto, dando a atenção necessária. Ok? Então, nosso assunto, somente esses três, que vai ser para a nossa avaliação. Espero que não tenham ficado dúvidas. E se tiverem dúvida, você já sabe, pode ir lá no meu PV, que eu estarei lá pronta para lhe atender, tirando as suas dúvidas, lhe orientando naquilo que você precisar, ok? Então, fica terminando por aqui a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tudo bem, meus queridos?